Olá, como vai? Começa agora mais um Investindo no Futuro, um programa que aponta soluções para a gestão do nosso dinheiro e do dinheiro da nossa família. Hoje vamos falar sobre consumo consciente nas finanças. E aqui no estúdio com a gente está o matemático e mestre em contabilidade José Ribamar da Silva Júnior, formado por algumas das melhores universidades deste país. Muito obrigado, José Ribamar, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Nilson, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Vamos ouvir, então, uma pergunta enviada por estudantes da educação de jovens e adultos. Vamos lá? O que é consumo consciente? Uma boa pergunta, Nilson. O consumo consciente é um consumo quando feito de maneira planejada, consciente dos impactos que eu tenho, não só o que eu compro, de quem eu compro e da forma como compro, considerando os impactos não só na minha vida, mas em todo o meio ambiente, na sociedade em que eu convivo. Isso é uma questão de cidadania também, correto, Ribamar? Sem dúvida, porque toda vez que eu tomo a decisão de comprar algo, eu tenho um impacto na sociedade. Desde o momento que eu compro um sanduíche numa padaria, tem alguém que vai fabricar aquele sanduíche, tem uma empresa que vai fornecer naquela padaria os insumos para aquele sanduíche. Então, a minha decisão de compra, ela impacta não somente na minha vida, mas em toda uma cadeia do país. E como eu posso agir de maneira consciente quando for adquirir um bem, um produto, um serviço? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, o importante é você separar o que é desejo do que é necessidade. Desejo é aquilo que não é fundamental para a sua vida. A necessidade são aquilo que é fundamental para você. Ou seja, algo que é fundamental: alimentação, moradia, saúde, educação. A partir do momento que você separa aquilo que é fundamental, que é o necessário para você, aí aquilo que é o desejo passa a ter lugar. Então, você separando essas duas coisas, você pode ter uma ideia mais consciente de como você vai consumir. A segunda coisa é você procurar de quem você compra. Olhar os seus fornecedores, as empresas, quais são as práticas daquela empresa na produção de um produto que você vai consumir. Por exemplo, você vai consumir um hambúrguer, verificar qual que é a indústria que produz o hambúrguer ou qual que é a origem daquela carne que produz aquele hambúrguer. Então, o consumidor tem um papel fundamental, inclusive na mudança de comportamento das empresas. Já está tendo esse papel. As práticas hoje que a gente vê nas indústrias, cada vez mais conscientes da necessidade de práticas sustentáveis, ela é uma demanda da sociedade, do consumidor. E a gente fala isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa prática vem ganhando, felizmente, forma, e isso tem mudado o ambiente com que as empresas fazem os seus negócios, geram os seus negócios. Muito obrigado, professor. É isso mesmo. O consumo consciente vai muito além de gastar pouco. É uma maneira de refletir sobre nossos hábitos de maneira geral. Vamos à próxima pergunta, enviada por estudantes da EJA. Quais são as vantagens do consumo consciente para as finanças pessoais? As vantagens são muitas. Por exemplo, o poder de você fazer as suas escolhas. Você ser protagonista da escolha do seu consumo. Porque quando eu tenho o uso consciente das minhas finanças, eu não comprarei por impulso. Eu não vou ser refém das propagandas me trazendo necessidades que eu eventualmente não tenho. Então, eu farei as compras com base naquilo que eu necessito e de uma forma planejada, pensando não só hoje, no curto prazo, mas no médio prazo. Ele nos ajuda também a identificar melhor as oportunidades. Então, quando eu tenho uso consciente, eu não vou comprar por impulso, eu vou identificar melhor as oportunidades, vendo qual que é a melhor relação de custo daquele produto e o benefício que aquele produto ou serviço vai me trazer. Há muitas pesquisas sobre isso, mas culturalmente o brasileiro ele é mais passional nas suas decisões de consumo e dificilmente ele racionaliza antes de comprar. Uma dica interessante para o uso consciente é, antes de você sair de casa ou você tomar uma decisão de compra na internet, pesquise. Faça várias pesquisas antes, planilhe os resultados dessa pesquisa, não compre naquele primeiro momento, principalmente nas ofertas em liquidação. Em geral,
aquele não é o último dia de oferta daquele produto. Ou seja, planejando dá para economizar. Sem dúvida, sempre, sempre. Tá bom, professor. E quando evitamos dívidas desnecessárias, também ficamos mais preparados para gastos imprevistos, que podem acontecer. Vamos lá para a última pergunta dos estudantes da EJA? Vamos lá. Você poderia dar algumas dicas práticas para praticar o consumo consciente nas finanças? Algumas dicas práticas. Identifique quais são as suas receitas, suas fontes de renda. Por exemplo, o seu salário, para aquele que trabalha assalariado, ou prolabore, para o aposentado, qual é a sua aposentadoria ou a sua pensão, para o estudante, qual é a sua mesada. Então você vai colocar numa balança, de um lado, todas as suas fontes de receitas e você, num outro lado, todas as suas despesas. E nas suas despesas você pode classificar de duas formas. Quais são as suas despesas fixas e essenciais, por exemplo, água, luz, telefone, educação, saúde, alimentação, e as suas despesas que não são essenciais. Por exemplo, o dia que você vai no restaurante, ou você vai na padaria, o seu lazer, sua ida à praia, que são despesas variáveis. Com base nisso, você vai saber qual que é a sua capacidade de pagamento ou a abertura que você tem no seu orçamento para novas despesas. Então, você ter esse registro de tudo que entra e de tudo que sai vai te dar uma noção de para onde vai o seu dinheiro. E é sempre importante você ter uma regra que eu costumo trazer, que é a regra do 50, 30, 20. Separe 50% do seu orçamento para as despesas fundamentais, essenciais, 30% para essas despesas variáveis e 20% para você ter uma reserva financeira, considerando um planejamento de maior montante no futuro, ou até mesmo uma viagem dos seus sonhos, ou um curso que você deseja fazer. Muito obrigado, José Ribamar, por conversar conosco e sobre esse tema tão atual e tão necessário para que possamos fazer a mudança que o mundo precisa. Eu que agradeço a oportunidade, Nilson, e um abraço a todos. Não esqueça, seu maior investimento é o futuro. Até a próxima.